Boa tarde, telespectadores da nossa TV, ouvintes da Rádio FM 93. Quero começar o programa de hoje falando em chuvas, principalmente os reservatórios, os açudes que recebem água, porque é um assunto que interessa a todos, não é? A quem mora nas cidades, onde estão localizados os açudes, ou os filhos dessas cidades que moram em outras cidades e estão ouvindo a gente. As chuvas que vêm caindo nos últimos dias estão recarregando os pequenos reservatórios do Rio Grande do Norte. São muitos. O açude de Dinamarca, com capacidade para 2.724.000 metros cúbicos, responsável pelo abastecimento da cidade de Serra Negra do Norte, foi o primeiro manancial acompanhado pelo Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, o IGARNE, e verter, popularmente sangrar, verter na linguagem técnica, na nossa, sangrar. Em 2019, o reservatório sangrou no dia 21 de fevereiro, agora 3 semanas antes. Outros reservatórios receberam boas recargas, boa quantidade de água com relação à última semana. Por exemplo, Tourão, em Patu, é grande a comunidade patuense que vem a Mossoró e que aqui reside. O Tourão, localizado em Patu, com capacidade para 7.985 metros cúbicos d'água, teve um acréscimo de cerca de 4% do seu volume acumulado. E o Santo Antônio de Caraúbas, com capacidade para 8.538.000 metros cúbicos d'água, que também teve um aumento de volume na média dos 4%. Outros mananciais receberam recargas inferiores a 1% dos seus volumes. Vamos às barragens. A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório do estado, com capacidade para 2,37 milhões de metros cúbicos, atualmente está com 531 milhões e 600 mil metros cúbicos, 22,4% do seu volume total. No mesmo período, de fevereiro do ano passado, o reservatório estava com 483.384, que correspondia a 20,14%, agora está com 22% da sua capacidade total. Barragem de Santa Cruz, em Apodi, capacidade 599,712, quase 600 milhões praticamente metros cúbicos d'água, atualmente acumula 110.937 metros cúbicos, o que corresponde a 18,5% da capacidade. No mesmo período do ano passado, o reservatório estava com 21,9%. Então, a barragem de Santa Cruz, inferior um pouco, de 18,5% para 21,8% em relação ao ano passado, mas nós temos recebido informações, pelo menos de sexta-feira para cá, já tivemos 3 boas grandes chuvas na cidade e no município de Apodi. O açude Umari, capacidade 292.813.000 metros cúbicos, atualmente acumula 83.300.000 metros cúbicos, correspondente a 28,45% do seu volume total. Em fevereiro do ano passado, o reservatório estava com 33,84%. Dos 47 reservatórios monitorados pelo IGARNE, 12 permanecem com menos de 10% das suas capacidades, considerados em nível de alerta. E o que é ruim para falar nessas boas notícias, né? Embora alguns estejam um pouco abaixo da média, pequenas barragens, pequenos açudes, mas o fato negativo aqui é que os açudes, os reservatórios que já estão secos, que ainda continuam secos. Santana, em Rafael Fernandes, Pau dos Ferros, localizado em Pau dos Ferros, Pilões, município de Pilões, Inharé, em Santa Cruz, Trairi, em Tangará, e Japi 2, em São José de Campeche. Esses são os que estão totalmente secos, vazios, sem água. Este é um posicionamento do IGARNE, Instituto de Águas do Rio Grande do Norte, sobre açudes, reservatórios, percentuais. O tempo está bonito. Em Mossoró, cidades
Você sabe, aqui em Mossoró tem chovido muito pouco. Talvez seja até melhor chover pouco aqui na cidade, no perímetro urbano, e chover na zona rural, chover nas cidades próximas, não é? Mas o tempo tem se mostrado promissor e a gente está confiante de que o bom inverno possa deixar esses açudes, esses reservatórios, todos do jeito que a gente espera, para que todos, o agricultor principalmente, todos tenhamos uma vida melhor. O nosso livro de hoje é do grande poeta João Pessoa Cavalcante, Alvorada dos Sonhos. João Pessoa tem vários e vários livros publicados. João Pessoa é de Santana do Matos, advogado, aposentado, se formou na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, exerceu advocacia por 13 anos e está aqui em Mossoró, membro da Academia Apodiense de Letras e Academia Moçoroense de Letras, AMOL. A leitura, o que João Pessoa Cavalcante escreve aqui é um deleite, você relaxa. É muito boa a leitura, muito bom. Força interior, fecundação, pensar, no entardecer, indiferenças, conquistas, idiota, poema novo, divagando e por aí vai. Então, aliás, esse livro aqui foi doação do companheiro de bancada, César Santos, que certamente já se deleitou com esse livro. Está aqui, César, autografado para você. Para César Santos, jornalista com estima e admiração, João Pessoa. Ele autografou e lhe presenteou esse livro em 28 de outubro do ano passado e César está fazendo a doação para a gente sortear no programa de hoje. Está valendo pelo 988-686150. Pode fazer sua inscrição a partir de agora. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Carlos Gregório. Amigos do Observador Político. O que é intolerância? O dicionário sintetiza dizendo que intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças e opiniões dos outros. Um crime, aí a gente dá essa opinião, é um crime contra o próximo, sem punição, protegido pela liberdade de expressão, embora a liberdade pura, saudável, não abraça a intolerância. No Brasil, a intolerância tornou-se comum. O nós contra eles estabeleceu a intolerância como regra. E essa regra ganhou corpo nas eleições de 2018 e correu na velocidade das redes sociais para se estabelecer da pior forma possível, alimentando aqueles que têm dificuldades de conviver com o contrário. No início desta semana, a cara da intolerância se mostrou mais uma vez no Rio Grande do Norte e no Brasil. No Rio Grande do Norte, um professor da Universidade Federal, UFRN, identificado com o nome de Mário Trajano, sugeriu o fuzilamento de golpistas na opinião dele, referindo-se a apoiadores do governo do presidente Jair Bolsonaro, considerado por ele inimigos da pátria. Estamos falando aqui de um professor que tem em sua missão ensinar o certo, contribuir para a formação de um cidadão ético. Já a Folha de São Paulo, o ator José de Abreu agrediu as mulheres brasileiras ao afirmar que, abre aspas para o que ele disse, vagina não transforma uma mulher em ser humano, para justificar sua tese que fascista não tem sexo. A Folha abriu esse espaço para José de Abreu atacar a atriz Regina Duarte, que vem sofrendo, reconheça-se, ataques de toda ordem desde que decidiu ser secretária de Cultura do governo federal. Abre aspas mais uma vez para o que disse
o ator José de Abreu, ou Zé de Abreu, nas páginas da Folha de São Paulo, edição de hoje. Ele disse, abre aspas, não dá para respeitar quem apoia o Bolsonaro. Eu não tenho o menor respeito. Para mim, não interessa se é homem ou mulher. Não pode, não pode. Fascista a gente trata no cuspe. Não há como considerar o fascista um ser humano. E quem apoia fascista, fascista é. Fascista não tem sexo. Vagina não transforma uma mulher em um ser humano. Veja o que diz o ator global nessa reportagem infame da Folha de São Paulo. Não dá para respeitar quem apoia Bolsonaro. Ora, se virar regra, imagine quem não vota no PT com esse pensamento, afirmando aos quatro cantos do país que não dá para respeitar quem apoia Lula. Do Rio Grande do Norte, adversário da governadora Fátima Bezerra, por exemplo, pregando pelo fato de não apoiar o seu governo, pregando que não dá para respeitar quem apoia a Fátima. Em Mossoró, que não gosta da prefeita Rosalba Ciarline, impondo a sua vontade e dizendo que não dá para respeitar quem apoia a Rosalba. O mais grave é que as células cancerosas da intolerância estão se soltando do tumor original. E como metástase, começam a espalhar por todo o organismo social desse país. Os intolerantes estão por aí, respaldados por alguma bandeira de luta que julga ser justa, atacando os seus algozes igualmente intolerantes, mas principalmente fazendo vítimas os brasileiros honestos, éticos e honrados. Infelizmente, esse é o clima que o Brasil e os brasileiros convivem na atualidade. A intolerância, assustadoramente, está avançando em todos os quadrantes desse país verde e amarelo. Carlos Gregório. Boa tarde, César. Boa tarde, Edmundo. No meu comentário inicial do programa de hoje, eu queria falar de um tema que sempre me deixou inquieto e tem me deixado muito curioso. A gente sabe que cada país tem sua democracia, tem o seu regime. Aqui no Brasil nós temos a nossa democracia. Nos Estados Unidos, eu não concordo muito com algumas coisas da democracia deles. Ontem eu falei aqui um pouquinho da eleição da UFESA, que vai mexer com o Mossoró. Hoje eu queria falar um pouquinho das eleições americanas e uma coisa que eu tenho um pouquinho de inveja que a gente não tem aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, só existem dois partidos, os republicanos e os democratas. Os republicanos, ao que tudo indica, vai apoiar mais uma vez a reeleição do presidente Trump. E os democratas estão no processo de escolha do seu candidato. Eles vão sair o país todo fazendo consultas. A consulta deles, confesso que ainda nem entendi. Tentei dar uma estudada aqui, mas é cheio de regras, cheio de detalhes. E nessa história toda, o que mais me deixa inquieto é você ir para uma nação como os Estados Unidos, que só tem dois partidos políticos. Aqui no Brasil, atualmente, nós temos aproximadamente 37 partidos políticos. Qual a necessidade dessa quantidade de ideologias, dessa quantidade de partidos? Óbvio que a gente tem que representar, mas eu tenho certeza que lá nos Estados Unidos, tanto o Partido Republicano como o Partido Democrata, eles têm setores que discutem assuntos mais específicos. Aqui no Brasil, os partidos se transformaram em moeda eleitoral. Quando vai chegando perto da eleição, infelizmente essa é a realidade. Os dirigentes do partido negociam, tentam vender o seu apoio. Hoje, o que o partido tem de mais importante são a quantidade de deputados federais lá em Brasília. Isso rege duas coisas de extrema importância para a vida partidária. Primeiro, a questão do tempo na propaganda eleitoral gratuita. Então, de acordo com a quantidade de deputados federais, você vai ter um determinado tempo na TV. Na hora do executivo, do arco de alianças das eleições para prefeito, governador, presidente da República, cada segundo de propaganda na TV faz a diferença. Então isso acaba servindo de moeda de troca. Outra coisa também é o famigerado, desconhecido por muitos, mas tão presente o fundo partidário. Então, quanto mais partidos, mais deputados, mais fundo partidário. A gente tem observado algumas situações, algumas questões que podem trabalhar
para diminuir essa quantidade de partidos com uma cláusula de barreira. Os partidos têm que eleger uma quantidade X de políticos para que mantenham o seu registro ativo, para que isso funcione. Mas hoje no Brasil nós temos no TSE, aqui no site do TSE, eu estava consultando agora, mais de 70 solicitações de partidos políticos. Agora eu queria até fazer uma pergunta aqui a Edmundo e a César. Vocês sabiam que tem um moçoroense tentando fundar um partido político? Para mim é novo. Pois a gente tem aqui a Ordem, o Partido de Organização Democrática dos Estudantes. Esse partido, quem solicitou a abertura dele foi Eronildes Bezerra da Silva, uma figura conhecida aqui na cidade. Heró foi presidente do... Ele está aqui no site do TSE, está em processo de abertura. Também vejo aqui no site do TSE o partido do presidente Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, mas eu pincelei aqui alguns partidos que estão em processo de criação, como P7, Partido das Sete Causas. Eu não sei quais são essas 7 causas. Tem o PDSP, Partido Democrático dos Servidores Públicos. A gente tem o PAC, o Partido dos Conservadores. Tem um partido aqui que eu achei bem interessante, o Partido pela Acessibilidade e Inclusão Social. Mas será que essas discussões não poderiam ir para dentro dos partidos que já existem? Eu fico receoso com essa quantidade de partidos. A gente sabe o que é que eles estão, qual é o grande interesse na hora de alguém fundar um partido, mas eu torço para que um dia essa quantidade diminua e siga o exemplo dos Estados Unidos, que tem tão poucos partidos e uma democracia tão avançada. Não concordo muito com as eleições dele. Na eleição passada, a Hillary Clinton teve mais votos do que o Trump, mas pelas questões dos delegados, que acredito que vocês estão em casa, devem saber que quando um candidato ganha um determinado estado, ele tem direito a uma quantidade X de delegados na eleição nacional. Então, a Hillary teve mais votos que o Trump, mas o Trump teve o apoio de mais delegados. Isso eu não concordo. Mas eu acho bacana uma nação como os Estados Unidos só ter 2 partidos políticos. Aqui no Brasil nós temos 35 e temos mais de 70 em formação. Onde é que isso vai parar, né? Interagindo aqui... Para a gente dar mais uma pitada nessa, que é bem interessante esse comentário de Carlos Gregório. Nos Estados Unidos, na realidade, ele funciona o sistema do bipartidarismo, né? Entre democratas e republicanos. Mas, na verdade, os Estados Unidos têm outros partidos menores, né? Tem um partido libertário, tem um partido verde, tem um partido reformista, são partidos pequenos. Mas a verdade é que o bipartidarismo funciona desde sempre nos Estados Unidos, né? Desde 1852, que democratas e republicanos se revezam no poder. Esses 2 partidos também se revezam no poder, no controle do Congresso Nacional desde 1856. O se chama o processo de escolha do presidente nos Estados Unidos, ele é bem complexo e precisa ler um pouco para a gente entender. Mas eu entendo, da minha forma, que eles criaram um sistema bem interessante para evitar que políticos ou o populismo ele venha a sobrepor o país. Eles têm medo, por exemplo, que de político se transforme em líder de massa, para ficar acima do bem e do mal. Eles não querem políticos como ídolos. Eles entendem que políticos, no poder ou não, são servidores escolhidos pelo eleitor para servir a pátria, não para se servir da pátria. Tanto é que nas últimas eleições, né, como o próprio Carlos Gregório lembrou aqui, Hillary Clinton teve mais votos do que o presidente Donald Trump. E foi Donald Trump o eleito, um sujeito que é antipatizado pela maioria dos norte-americanos. Mas o que é mais interessante é que o norte-americano ele respeita o resultado das urnas. Ele entende no dia seguinte que o país escolheu um presidente dentro da regra determinada ou pré-determinada, pré-estabelecida do jogo eleitoral e que é preciso respeitar aquele presidente. É diferente, por exemplo, no Brasil, que seja no município pequeno, como vem a ver, ou numa grande metrópole como São Paulo, ou no país inteiro, que não se respeita o resultado das urnas. No dia seguinte, estão fazendo oposição como se a cidade, o estado ou o país estivesse abaixo da briga pelo poder. É a diferença entre ter um povo politizado e não ter. Exatamente. Olha, vamos aqui interagir. O nosso amigo Pedro Neto está pedindo providências à prefeitura com relação para a rua Nízia Floresta,
donos de imóveis, o pessoal está pagando IPTU, ele disse que precisa trafegar, ele e muitos outros, né? O Pedro Neto, por esta rua, pelo menos 2 vezes por dia. E está mostrando aí que a rua, ele manda fotos aqui, as ruas estão esburacadas, principalmente essa rua que ele fala ali, a Nízia Floresta, que corta o bairro Boa Vista, uma rua bastante conhecida. Tá ok, Pedro Neto? Isso aqui tá havendo um problemazinho no áudio aí, o pessoal já está vendo. Também com relação aqui a um pedido de a área de segurança. A postagem aqui diz o seguinte: pedimos a atenção da Polícia Militar, porque no final da rua Emílio Castelar, no bairro Barrocas, vários assaltos estão acontecendo. Amigo, não só na rua Emílio Castelar, mas estamos citando ela Toda aqui, Mossoró. especificamente no bairro Barrocas, mas em toda Mossoró, infelizmente, Toda Mossoró. toda parte é assalto de toda monta, de todo tipo, de toda qualidade. Daqui a gente manda, lógico, pedindo à polícia também na rua Emílio Castelar, no bairro Barrocas, onde a coisa Nós temos, né, está Edmundo? complicada. Nós temos, né, Edmundo, nessa questão, a subnotificação. Também. Ou seja, as pessoas já estão tão calejadas dos assaltos relâmpagos. Por exemplo, você está na esquina, passa o trombadinha lá numa motoca, toma seu celular, vai embora. Você não vai mais à delegacia especializada para fazer o BO. Porque simplesmente você não vai ter mais seu aparelho recuperado. É só contar com a sorte, pedir a Deus para recuperar. Olha, Então, o cidadão diz aqui, o salário mínimo foi para 1.045 porque recebeu só 1.040, Sidney Márcio. Sidney, o restante que fica, o resíduo do mês passado, por exemplo, pode ser que no próximo mês já receba 1.050. Não, mas 1.045 a partir de 1º de fevereiro. É 1º de fevereiro. O salário de janeiro, janeiro, o salário de janeiro foi 1.039. É? Foi. Mas Aí devido àquela questão da... Nós explicamos isso aqui... teve gente que já recebeu 1.045. Não, de janeiro não. Tenho certeza. Então o patrão quis antecipar. Mas o seguinte, inclusive nós explicamos isso aqui na bancada. O salário, o decreto do presidente Jair Bolsonaro em dezembro, no dia 30 de dezembro de 2019, reajustou o salário mínimo para 1.039. Em meados de janeiro, ou na primeira quinzena de janeiro, perdão, saiu a inflação oficial de 2019, né, que foi a inflação de 4,31%. E aí o governo aplicou a inflação. E no novo decreto do presidente, estabeleceu que o novo piso nacional do salário seria de 1.045 a partir de 1º de fevereiro. Foi exatamente isso que ocorreu. Pois é. Então está aqui e às vezes acontece isso, mas eu recebi informação que gente recebeu nesse valor. Bom, eu ainda falando aqui, pedindo para o pessoal divulgar, o pessoal está pedindo aqui para falar a respeito dos autistas. Cinema Azul, Carnaval da Amor, Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Mossoró e região. Valor R$ 8,00 na SB Kids, venda Kids na atividade. Leve seu filho fantasiado. Dia 15 de fevereiro, às 9 horas da manhã, portanto, aí, esse Cinema Azul, promoção para a galerinha autista que está participando também, fazendo o seu carnaval. E o Jandir pergunta, na escuta do programa, gostaria de saber de vocês, do governo Jair Messias, Bolsonaro, né? Qual o seu grau de reeleição ou aprovação? Roberto Jandir, do bairro Santo Antônio. Tem uma pesquisa recente, a aprovação de Bolsonaro já estava estagnada? A última pesquisa, né, foi agora do início de janeiro, que mostrou uma reação positiva para o presidente, né? Foi a pesquisa da CNT-MDA, que mostrou uma reação tímida, mas uma reação positiva a favor do presidente. E essa mesma pesquisa mostrou que o ministro da Justiça e da Segurança Pública, o Sérgio Moro, continua o ministro melhor avaliado do que o próprio presidente. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também bem avaliado. Então a pesquisa foi basicamente isso aí. Foi um retrato da reta final do ano de 2019. Por que essa reação positiva? A gente comentou no momento em que apresentamos os números.
por conta da retomada do emprego, né? O governo brasileiro conseguiu, em 2019, criar 644 mil empregos com carteira assinada, novos empregos com carteira assinada. Houve também um grande número de empregos baseados nas novas regras da reforma trabalhista. E aí teve a liberação do FGTS até R$500, teve o 13º do Bolsa Família, teve a taxa Selic, que caiu para 4,5%, teve também o Risco Brasil, que pela primeira vez na última década chegou a menos de 100 pontos. Então foi um conjunto de coisas que acabou beneficiando a popularidade do presidente. Então o presidente Jair Bolsonaro está oscilando nessa popularidade entre 30% a 33%, que eu diria para um presidente que no primeiro ano que fez uma reforma tão antipática como é a reforma, ou como foi a reforma da Previdência da União, terminar o ano com acima de 30 pontos de popularidade, não deixa de ser um bom resultado. Bom, antes de passar aqui para Gregório agora, o Isná, mandando um abraço para ele disse que mal começaram as chuvas, alguns trechos da Rio Branco, logo depois ali do posto 30 de setembro, tanto faz indo como voltando, estão começando a largar, estão, formando buracos, pedindo previdências aqui, lógico, ao setor competente da Prefeitura. Falando em chuva, né? Esse final de semana eu fui ao Alto Oeste Potiguar e fui aqui por dentro, né? Upanema, Campo Grande, aquela região. Foi pela 110, né? Fiquei impressionado com a buraqueira na chegada da cidade de Patu. Com esse período de chuvas, eu vi gente, essa Mossoró era 6h30 da noite, e quando a gente estava quase chegando em Patu, um acidente. Não sei se com vítima fatal, até abri aqui um blog lá do Patu. No mesmo dia eu olhei, mas não tinha nada. Sim. Mas um acidente, o pessoal socorrendo as estradas por ali naquela região. Agora, passando por dentro de Patu, tem um buraco, eu não sei se é RN, se é BR, tem um buraco lá assim que a vontade da gente sair do carro, tirar o carro, segurar o carro e passar, e levantar o carro. Não, um detalhe que você chamou bem importante, o Carlos Gregório, está fazendo 10 anos que então a governadora Vilma de Faria deu aquele show. Foi, deu um banho, na estrada do Rio Grande do Norte em 2010. Foi. 10 anos depois, se não teve manutenção, a coisa agora, fica realmente complicada. O Carlos Gregório, ele começou a viagem dele pela BR-110, aí foi até Campo Grande. Isso. A partir de Campo Grande, ele passou a viajar pela BR-226, passando por Janduís, Messias Tagino, chegando a Patu, né? Então você percorreu duas BRs, a 110 e a 226. Essa BR-226, ela começa em Macaíba, atravessa parte do Seridó, desce para a região oeste e vai até a BR-116 no Ceará. As obras dessa 226, elas foram paralisadas após a cidade de Pau dos Ferros. O curioso disso é que essa obra, essa BR, ela começou a ser construída há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Até hoje não foi concluída. E você imagine o volume de recursos que foram liberados para essas obras e que pegaram outros destinos, e não chegaram eu diria destinos nada republicanos, e aí a gente espera há mais de 3 décadas para a conclusão dessa BR-226. Ela começa em Macaíba, tem um momento que ela anda junto com a 304, que é exatamente na reta Tabajara. Você chega naquele entroncamento à direita, você vem para Mossoró, 304, seguindo em frente, você continua... Então, aquela que passa por Patu, essa mesma BR. É, BR. Aí essa BR-226 segue em frente, vai até o Seridó, desce no oeste através Jucurutu. Quando chega em Campo Grande, segue para Janduís, 226, Patu, aí Albino Afonso, Frutuoso Gomes, Lucrécia, Antônio Martins, até Pau dos Ferros. E aí segue para o estado do Ceará, chegando até a BR-116. Essa é a função dessa BR-226, que, repito, há mais de 3 décadas a gente espera por sua conclusão. Tomara que um dia chegue, né? Quem sabe? Muita gente aqui interagindo. Boa tarde, estou assistindo. Mandou uma foto, inclusive, uma foto no momento que você estava falando, viu, Carlos? Estou assistindo e escutando o observador político Zeneide da Ilha de Santa Luzia. Um alô para mim na maçonaria trabalhando. Alô, Zeneide, um abraço para você. Vizinha, Zeneide. Boa tarde, Ana Paula. Moro no Alto das Brisas. Aqui está um problema.
precisando urgente de ação da prefeitura, ruas sujas e ruas esburacadas e os postos sem luz. Está dado o seu recado aqui. Eu posso dar um alô Ana Paula, para a pode? moradora aí do Alto das Brisas? Pode não, deve. Como é o nome dela? Ana Paula? Ana Paula, deixa eu lhe falar uma coisa. É do Alto das Brisas? Alto das Brisas. Ana Paula. Deixa eu falar uma coisa, Ana Paula. O Alto das Brisas, ele foi criado por uma empresa privada. A empresa privada comprou um mundo de terreno, de terra, e loteou essas terras. Passou piche na avenida de entrada do Alto das Brisas e não entregou a mínima infraestrutura. Certo? Então a empresa privada lhe vendeu o lote, ganhou o dinheiro, lhe entregou o lote e aí espera que o município vá lá e coloque a infraestrutura. Vamos imaginar ali no Alto das Brisas, eu conheço o Alto das Brisas, é uma cidade. Aí você pega o orçamento do município, você procura saber se no orçamento do município tem calçamento de rua do Alto das Brisas, se tem construção de creche, construção de praça, construção de posto de saúde. Você tem que ampliar o sistema de transporte coletivo que foi licitado para X bairros, e aí se cria mais um bairro, e esse novo bairro não está dentro daquela licitação do transporte coletivo, também não está dentro daquela licitação da limpeza pública, mas você comprou, você quer limpeza pública. Né? E aí, como é que se faz? A empresa que ganhou a licitação, que não tem esse novo bairro nessa limpeza pública, o que ela vai fazer? Ela vai pedir um aditivo ao município, ou ela vai diminuir o seu lucro e ampliar a limpeza pública para esse bairro afastado e que não estava dentro daquele projeto de licitação. Então, uma série de coisas. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, o que é saber se a cidade cresceu de forma desordenada ou se ela cresceu de forma planejada. Então, aí é uma forma desorganizada por completo. totalmente. Você chega, você compra um mundo de terra, você loteia esse mundo de terra, você vende os lotes e entrega. Entrega. E aí o cidadão que está lá diz o seguinte: eu pago o IPTU, eu tenho direito. Claro, claro. Agora, vamos pegar aqui a arrecadação do IPTU do Alto das Brisas. Que você tem aí, eu penso que o Alto das Brisas tem mais de 3 mil lotes nas suas 3 etapas. Mais de 3 mil lotes feitos. Você consegue botar infraestrutura com dinheiro do IPTU num bairro dessa dimensão? É preciso que o cidadão tenha consciência, na hora de comprar um lote, perguntar à empresa se essa empresa está dando a infraestrutura. Essa questão de pegar uma camada de piche. Eu conheço o Alto das Brisas. Você não consegue entrar no Alto das Brisas que não seja na buraqueira. Simplesmente quem loteou botou uma camada de piche na avenida principal, certo? E entregou os lotes às pessoas de boa fé, como Ana Paula. E aí Ana Paula, com toda razão, está reclamando por infraestrutura, é um direito que ela tem. Agora, é preciso debater isso e analisar isso de forma mais aprofundada. Você tem uns loteamentos aqui em Mossoró, confesso que eu não sei o nome, ali por trás da Polícia Rodoviária Federal. Uma amiga disse: comprei uma casa, vem aqui me visitar. Mandou a localização no WhatsApp, tá, tudo bem. Quando eu cheguei lá, eu me surpreendi. Realmente é uma irresponsabilidade grande da construtora fazer o seu loteamento, vender e não chegar junto nessa questão da infraestrutura, né? Acho que na saída para governador tem um caso, já é outro caso, já é diferente. Até uma empresa privada daqui do Mossoró fez uma parceria com o governo do estado e vai reconstruir a questão da base da polícia, né? Então, assim, já está dotando de infraestrutura a região, está levando mais segurança, então que essas empresas também pensem nessa questão de oferecer esse apoio, porque, infelizmente, a prefeitura, o poder público, ele fica muito limitado. Essas construções, elas são vapt-vupt. A gente sabe da demora para se fazer uma licitação, para que tenha um paralelepípedo, para que você tenha um asfalto, então vamos esperar um pouquinho mais O que chama a de atenção compreensão. é que, como isso acontece costumeiramente, e a gente praticamente não vê punições a quem deveria ser punido. Olha, você vê por como conta de um serviço safado e mal feito desse. Você vê como o ouvinte, o traz-pergunta, é antenado. Eu já recebi aqui que no Tropicalville, na saída para Governador de Serra Rosado, vive esse mesmo problema. Simplesmente um empresário pegou um mundo de terra, loteou, entregou e desapareceu. Né? E aí você começa a morar e você vai bater a porta de quem? Hã? De quem? Você não vai atrás do empresário, não. Você vai atrás do município. Agora,
Mas será que não é propaganda enganosa às vezes? Porque quando você recebe o folderzinho lá do condomínio, tem lá saneamento, calçamento... Quase sempre. Então, quase recorrer sempre. à construtora para dar a Quase empresa sempre. responsável, quem está... O cidadão tem que aprender a procurar os seus direitos, pegar o contrato que assina na hora que compra o lote, né? E se a empresa que vendeu o lote, se não entregar o que está no contrato, ir para a justiça buscar os seus direitos. Porque esses empresários compram terra a preço de banana, e a preço de banana mesmo, vende o lote com valor lá em cima, oferece 1000 vantagens. Você pode pegar no contrato. Vai ter praça, vai ter área para unidade de saúde. Área para unidade de saúde. O que é área para unidade de saúde? É apenas um lote reservado para o município chegar e construir. Aí diz que vai ter área, vai ter unidade. É fácil construir com o dinheiro dos outros, né? Bom, enfim, esse é um problema que deve ser encarado, né, com mais responsabilidade. O próprio município tem que ter essa responsabilidade. Mas nem tudo é tristeza lá no Alto das Brisas. A Ana Paula diz aqui que o ônibus está passando e o carro no lixo também. Pelo menos então, isso. Pelo menos isso. Pelo uma menos notícia isso, positiva e importante, o depoimento dela, da Ana Paula, sendo muito sincera, dizendo o que tem de problema, mas dizendo também o que está funcionando, Mas que Ana tem Paula está corretíssima, tem que benefício. reclamar. Corretíssimo, é um direito que Lógico, tem, morar claro. bem, morar com as condições dignas. Isso é um direito que tem e que todos tivessem a mesma iniciativa de Ana Paula, né? Reclamar e buscar os seus direitos, porque é algo que o cidadão tem de sagrado, é o direito à boa moradia. Perguntando aqui sobre o FGTS da Prefeitura de Mossoró para aqueles funcionários que não receberam ano passado. Não tenho nenhuma notícia. Você tem, Carlos, alguma coisa? Não, a Caixa é o seguinte, não falou mais a respeito do assunto da Prefeitura. Vamos ver se vem um novo alguma processo, informação. né? Porque foi pago até 93, né? Foi pago até 93, né? Isso, foi, né? Isso. E Exato. aí nós não temos mais informações, nem a Caixa nos forneceu mais informação, nem a Prefeitura de Mossoró. Olha, chegando aqui imagens de trabalhadores do Dataprev em greve por tempo indeterminado, em repúdio às agressões que a Dataprev e trabalhadores vêm recebendo do governo. Aliás, o governo de Fátima Bezerra vem desrespeitando e agredindo todo mundo. Veja bem, essa notícia que está hoje, inclusive, em destaque no Jornal de Fato, César, o que nós já estamos bestas, vou dizer assim, de divulgar no Tarcísio Maia aqui, agora no Valfredo Gurgel em Natal. Ontem as imagens mostrando várias ambulâncias do SAMU, acho que umas 10 estacionadas, porque as macas 18. saem... 18 ambulâncias. 18, e mais de 100 pessoas. 125 pacientes. Pacientes nos corredores do Valfredo Gurgel, a mesma coisa que existe aqui no Tarcísio Maia. Agora pergunta-se, qual o crime maior? É você prender a maca ou você liberar a maca? Porque se você não liberar, a viatura do SAMU não pode ir socorrer mais nenhuma vida. E se tirar a maca daquele que entrou no hospital, ele vai ficar no chão. Olha, meu Deus do céu. O que é que está contribuindo para essa superlotação nos corredores do maior pronto-socorro do Rio Grande do Norte, que é o Valfredo Gurgel? Olha, lá o Valfredo Gurgel, Edmundo, hoje amanheceu com quase 100, ontem tinha 125, hoje quase 100 pacientes nos corredores. O hospital hoje, nesse exato momento, o hospital tem apenas 8 técnicos de enfermagem. Deveriam ser quantos? Olha, você imagina o seguinte, você ter 8 técnicos de enfermagem para o volume de pacientes que hoje está no Tarcísio Maia, segundo um servidor do próprio hospital, o nome desse servidor é Carlos Alexandre. Ele trabalha no Hospital Valfredo Gurgel. É uma média de um técnico para 12 pacientes. É humanamente impossível. É impossível. É impossível você oferecer um tratamento digno ao paciente dessa forma. Então, os 110 leitos espalhados pelo Rio Grande do Norte, hoje o Rio Grande do Norte, naquela decisão no governo Robson Faria, foi uma decisão da Justiça. A Justiça determinou que o governo do Estado abrisse 110 leitos de UTI. Robson Faria concluiu o mandato, não abriu,
não cumpriu a decisão judicial. Fátima Bezerra já entrou no 14º mês do mandato, também não abriu. E aí o paciente vai ficando para trás. Vale lembrar que no ano passado o governo Fátima Bezerra fechou o Hospital Regional de Canguaretama e está em processo de fechamento do Hospital Rui Pereira. São 2 hospitais, um já está fechado, o governo Fátima fechou em 2019, e o outro será fechado agora em 2020. O processo foi aberto, o governo já está preparando de que forma vai concluir esse processo de fechamento do Rui Pereira. Então, isso aí é para se ter ideia como é que está sendo tratado pelo Estado a saúde pública no Rio Grande do Norte. Vamos ao intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para complementar o observador político de hoje. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções para você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. O tempo traz confiança. Confiança é o que resume o Cassim com todos os clientes. Sentimento de cuidado construído ao longo desses 30 anos, presente em cada detalhe. Confiança que se fortalece na agilidade dos serviços, nos diagnósticos precisos e nos exames realizados com dedicação. Confiança em saber que aqui sua saúde está em primeiro lugar e sempre em boas mãos. Cassim, 30 anos crescendo com qualidade. Joana, Lucas e Emily. Sabe o que essas e outras mais de 1.500 crianças e adolescentes atendidos pela Casa Durval Paiva têm em comum? Todos são unidos por um mesmo sentimento: a esperança. A Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, transforma os seus valores em atitudes. Porque, mais do que concreto, a Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, é feita de pessoas que amam pessoas. De sonhos que abraçam a fé. De esperança que brota no coração de quem nasceu para vencer desafios. Na BrisaNet você tem a internet com conexão estável para ouvir música, assistir filme e jogar online. Tem telefone fixo com liberdade para falar o quanto quiser, economizando na hora de pagar. Ah, e a BrisaNet agora também é móvel. Escolha o plano que seja a sua cara. Fale e navegue à vontade de qualquer lugar com o chip Brisa Móvel. BrisaNet, nosso link favorito é te conectar ao mundo. Voltar às aulas é se reconectar com o seu futuro. Só na Livraria Independência você encontra todo o material escolar pelo menor preço e a maior variedade de produtos com incríveis inovações para a sua volta em alto estilo. Caderno 10 matérias capa dura apenas R$ 9,90. Tudo em até 12 vezes sem juros. Ou à vista com 20% de desconto. E você ainda concorre a uma Honda Pop 0 km. Diga presente ao seu futuro. Volta às aulas, Livraria Independência. TCM Responsabilidade Ambiental. Feche bem o registro e verifique se continua contando o relógio para detectar vazamentos. Uma gota vazando por segundo são 30 litros de água desperdiçados por dia. Diminua o tempo debaixo do chuveiro e não se esqueça de fechar a torneira ao se ensaboar. Uma ducha rápida, em vez de um banho demorado, pode economizar até 150 litros de água.
Estamos de volta com o Observador Político pela nossa TV e pela Rádio FM 93. Olha, no primeiro expediente do dia, né, houve a abertura do ano legislativo em Mossoró. A prefeita Rosalba Ciarline foi à Câmara Municipal de Mossoró para fazer a leitura da mensagem anual. A última mensagem que ela leu referente ao atual governo, a sua atual gestão. Na leitura houve, na sessão de abertura, né, houve um certo tumulto. Os manifestantes ou pessoas organizadas pela deputada Isolda Dantas foi à Câmara Municipal, inclusive uma assessora da deputada estava organizando o movimento. A prefeita levou também pessoas ligadas a ela, correligionários, e aí houve discussão, mas enfim, isso faz parte da democracia, né, independentemente que tenha sido Isolda ou que tenha sido Alisson Bezerro, quem quer que seja, isso faz parte da democracia. Né? Viver com os contrários é salutar. A governadora a prefeita leu a mensagem e quando se acalmou mais os ânimos, a prefeita anunciou que vai implantar o novo reajuste salarial dos professores, dando um aumento de 12,84% aos professores de Mossoró. A prefeita deve encaminhar uma mensagem à Câmara Municipal ainda esta semana para que os vereadores apreciem a mensagem e aprove essa mensagem autorizando o município a conceder os 12,84% nos salários dos professores. Vale salientar que esse aumento será retroativo a 1º de janeiro. Então foi isso que ocorreu agora há pouco, né? A sessão terminou agora por volta de 12h10, meio-dia e 15, e houve exatamente esse cenário. Né? A prefeita fez a leitura anual, prestou contas dos últimos 3 anos, falou do que pretende fazer em 2020, também confirmou que está garantido o financiamento de 150 milhões de reais através do Finisa, né? O Finisa é um programa de financiamento de infraestrutura e saneamento da Caixa Econômica Federal. Eu arrisco a dizer que nos primeiros dias de março, a superintendente estadual da Caixa Econômica Federal estará em Mossoró para assinar esse contrato com a prefeitura. E aí o município terá disponibilizados 150 milhões de reais para investimentos em infraestrutura. O Jorge Andrade, do bairro 12 anos, está perguntando se é verdade que a prefeitura de Mossoró vai matar os animais de rua. Não é verdade não, Jorge. Inclusive, eu recebi aqui outra informação do amigo João Neto, dizendo que ele ouviu em uma emissora de rádio que a prefeitura ia exterminar os animais de rua em Mossoró. Isso é sacanagem. Terrível, né? Isso a gente comentou aqui, isso é um jornalismo terrível. Safado. Mas isso não é jornalismo não, né? Pois é, nem jornalismo é. Porque, e o interessante, viu, Edmundo? Pelo amor de Deus. O interessante é que o protesto hoje da Câmara, do pessoal levado para o Isolda, né, foi em defesa dos animais. Pois é, a prefeitura liberou coisa uma nota. Mas sem lógica. É o seguinte, o município explica que a informação dada é especificamente sobre leishmaniose visceral canina, que é o calazar. Aí o seguinte, os animais podem ser exterminados através da eutanásia. Eles podem ser, porque não há cura. E aí há uma autorização, está aqui, do governo federal desde 2008. O procedimento de eutanásia é realizado com autorização do Conselho Federal de Medicina Veterinária, já que é o único tratamento autorizado, é alto custo, exclusivamente com medicamentos veterinários. Então, aí é autorizada a eutanásia e o objetivo da prefeitura é esse, prevenir e evitar que novos casos surjam. Não é sair matando, atirando nos bichos do meio da rua, não. Eles são levados e é praticada a eutanásia autorizada. Agora, dizer que a prefeitura está matando cachorro na rua Vou aproveitar também aqui o espaço da bancada para a gente reforçar um pedido muito importante, muito especial. É a questão de você que adota um animal de rua, cuide dele,
Estava assistindo uma matéria hoje mais cedo, acho que no Bom Dia Brasil, falando do aumento de casos de pessoas que pegam animais e que rebolam na rua. Na hora que você pega um animal e que você coloca ele na rua, que você não quer mais, tente fazer uma doação responsável para um parente, para um amigo, para outra pessoa, mas não abandone o seu bichinho, não. Fica realmente uma situação complicada. Tem alguns aspectos que o Mossoró pode avançar nessa questão do controle de zoonoses, dessa questão do apoio aos animais, mas eu acho que, principalmente, o grande responsável por isso é a população. Se vai criar um animal de rua, castre. Se você tem um animal de rua, não quer ter mais ele, faça uma doação, mas não deixe animal na rua. Dá tanta pena a gente passar esse período de chuva, aí que eles sofrem mais ainda, sem alimentação, passando por frio. Eu tenho um animal de estimação em Maria. Lá em casa é como se fosse parte da família. E se você parte da família. E é parte da família, né? Tantos e tantos casos hoje em dia que as pessoas tratam os animais como filhos, né? Festa de aniversário, faz tudo. Então você tem seu bichinho, rebola na rua não. É um ser humano, é gente, só não é gente como a gente, mas é um ser humano, tem um cuidado. É fato que o município precisa investir mais no centro de zoonose. É preciso fazer um investimento. Esse centro de zoonose ele foi construído e inaugurado na terceira gestão do prefeito de Juiz Rosário. Junto com o cemitério? Exatamente. Que é por trás, né? Lá por trás. Exatamente. É na mesma estrutura. César, concluiu? Porque tem uma pergunta aqui sobre a questão eleitoral que é muito importante para você. Sim. Que a pergunta é para você e é importante o seu esclarecimento aqui, porque muita gente tem dúvida a respeito. Seguinte, a lei eleitoral permite adesivos em carros com nome de candidatos e o número 2020, nesse período agora. Aliás, o que ele está colocando aqui está cheio na rua. É só o que eu vejo é carro com adesivo Chico, Pedro, Manel, Maria 2020. Olha, eu penso que não tem problema não. Nenhum problema? Não pode dizer que é candidato. Né? Inclusive, tem um entendimento do ministro Dias Toffoli, que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal, quando se estabeleceu várias regras de impedimento de prática em campanha eleitoral, praticamente, e reduziu o tempo de campanha, né? Hoje nós temos 45 dias de campanha, no máximo. Né? E aí ele entendeu que é permitido a pré-campanha. Por exemplo, a partir de 1º de janeiro, quando abre o calendário eleitoral, o calendário eleitoral é aberto no 1º de janeiro, quando torna-se obrigatório o registro de pesquisas eleitorais para a sua publicação. O calendário começa aí. E aí, a partir daí, os ministros do TSE, né, baseado nessa decisão do Dias Toffoli, nesse entendimento de Dias Toffoli, os candidatos podem fazer a pré-campanha, não pode pedir o voto. Que eu acho, inclusive, assim, se o cidadão pode dizer, olha, eu vou ser candidato, eu pretendo ser candidato porque eu tenho propostas para a educação, eu acho que a educação tem que melhorar assim, 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 assim. Ele pode dar entrevista fazendo isso. Ele não pode pedir o voto na entrevista. Isso no entendimento de Dias Toffoli, que esse entendimento acabou se estabelecendo no Tribunal Superior Eleitoral. Então, o ouvinte está certo, telespectador, né? Algumas dúvidas que nós temos. O que né? Carlos Gregório colocou há pouco tempo aqui sobre centros zoonoses de animais, o assunto animal, logo no final, tomou conta do programa aqui. Muita gente interagindo, aí tem duas participações aqui bem interessantes. Uma, o nosso amigo Domingo diz, a lei da eutanásia é de 2008, foi o que nós dissemos aqui. Isso é a lei de 2008 do governo federal. Sim. E a outra é o seguinte, o Nildo lá do Van Rosado, Nildo do Rosário, coloca o seguinte, acho que a prefeitura deveria fazer uma campanha de castração dos animais. Tem muito animal abandonado no meio da rua, se a prefeitura castrar seria ótimo. Nildo, eu sou testemunha, a prefeitura vem, faz sim essa campanha de castração. O doutor Saúl Dias, do Hospital Veterinário, tem sido entrevistado na 93 FM e pode ter certeza que a Prefeitura está sempre fazendo essa campanha de castração, que é estritamente necessária, essa que é a verdade. Carlos Gregório, tem alguma questão aí da Praça da Convivência? Sim. O meu amigo Carlos Augusto, casado com Liana. A Praça da Convivência, o Carlos Gregório, talvez você seja mais frequentador do que eu, acho que sim. Continua ainda, vez por outra, assustando
as pessoas? Um pouquinho. Assusta. Carlos, ele é casado com Liana, da quadrilha Lume da Fogueira. Liana é filha da Dona Luzeta, eles moram ali mesmo de frente à Praça de Convivência. Ele tá até perguntando a você, Edmundo, que ele tá dizendo, eu moro em frente à Praça de Convivência e gostaria de saber da bancada se vocês acham que a recuperação da Praça da Convivência sai antes do Cidade Junina. A praça, segundo ele, está em estado de calamidade. Eu até confirmo, eu já estive lá algumas vezes. Infelizmente, a população utiliza lá de forma errada. São marginais quebrando, assim, você entra lá, você vê uma pedra de mármore, não se quebra do dia para a noite, não se quebra... Os próprios comerciantes abandonaram, né? Então a praça... Não, para ficar concluída, depende da prefeitura, das Também. ações da prefeita. Aí eu fui aqui questionar o nosso companheiro de bancada Lairinho, que responde pela secretaria, que eu acho que é ligado à secretaria dele, essa questão. Exatamente. E ele me disse que a reforma depende, nesse momento, do empréstimo da Caixa Econômica Federal, que a oposição entrou para barrar, que a gente sabe que esse empréstimo já era para ter saído. Depende do empréstimo. Vai ser muito difícil. E ele acha que não sai antes do Mossoró Cidade Junina. Eu penso que essa obra... Não é não, César? Para fazer esse serviço com o dinheiro desse empréstimo não fica difícil? Não, eu acho que se for... Faltam só 4 meses, né? Não, mas pode. Se o contrato com a Caixa for assinado nos primeiros dias de março, e eu penso que vai ser, porque as etapas foram todas cumpridas e a última está praticamente consolidada, né, que é a autorização do Tesouro Nacional, né? É só o Tesouro Nacional autorizar, porque a Caixa já aprovou. Então sai nesse dinheiro, o dinheiro fica disponibilizado de imediato. Por exemplo, assinou dia 1º, dia 2, o dinheiro está disponibilizado. E aí o município terá tempo, sim, para fazer essa obra. Agora, o importante é que essa obra saia. Isso é o mais importante. E a gente disse aqui, a gente listou aqui. A Praça da Convivência está na lista de obras que serão realizadas com a operação de crédito do Finisa. Está autorizado. A Praça da Convivência, o Teatro Municipal, a Praça de Esportes, o Memorial da Resistência. Então, com a palavra, a turma do contra, né? São 6 vereadores que são contra. Tem 6 vereadores que não querem a reforma dessa praça. Quem são eles? Raério Cabeça, Petras Vinícius, Gilberto Diógenes, Alex do Frango, Rosaniel Mesquita e o Genilson Alves. Esses 6 vereadores são contra a reforma da Praça da Convivência. Certamente eles não frequentam esse espaço. Com certeza. E certamente eles terão vergonha de frequentar se o Finisa bancar essa obra. No finalzinho aqui, o Domingos diz que o presidente Bolsonaro lançou a pedra fundamental do Colégio Militar em São Paulo. Bons resultados certamente virão. Ele diz: é um absurdo o Rio Grande do Norte e outros governos do Nordeste se mostrar inteiramente contrário a instituição tão séria de ensino como esta, que comprovadamente são referências positivas. Pois é, amigo. Edmundo, só que na reta final, o ouvinte pediu para a gente passar uma questão dessa reforma da Previdência Estadual. Olha, hoje é o 2º dia de greve. A greve geral é de 48 horas, foi iniciada ontem, hoje é o 2º dia. Os servidores públicos, organizados pelo Fórum Estadual de Servidores, estão acampados na Praça dos Três Poderes, em Natal, né? Discurso, tudo isso. E aí as críticas estão sendo muito fortes em cima da governadora Fátima, né? E são críticas de ex-companheiros, né? Não são críticas de adversários políticos. São críticas daqueles que ajudaram a Fátima Bezerra a se eleger deputada estadual, deputada federal, senadora da República e agora governadora. Que ela está evitando o povo, né? Agora, só para concluir, hoje eu dei uma notinha e disse que em relação ao senador Jean Paul Prats. Jean Paul Prats fez discurso forte no Senado da República contra a reforma da Previdência Nacional. Mas foi forte mesmo. Ele disse que Bolsonaro estava querendo fuzilar os velhinhos desse país. E agora, com a reforma da Previdência Estadual, perguntaram a ele o que é que ele achava. Ele disse que a governadora não está tirando direitos dos trabalhadores, está fazendo apenas ajuste. É ou não é um gaiato? Só pode ser. Ele está fazendo gaiatice com o sofrimento do servidor público estadual. No mínimo. Agora, ele não tem nenhum compromisso, não foi votado, não mora no Rio Grande do Norte, mora no Rio de Janeiro.
As suas férias todas são na França. É um turista da Um política. turista não está nem aí, o servidor que se lasque, não está nem aí. Não quer saber o que pensam dele, o que não pensam. Aí fica fazendo gatice. Podia pelo menos ser sério. Rapaz, eu vou ser sério. Olha, é uma necessidade, é preciso fazer, o Estado está quebrado. Mas de falar que não, o governo está apenas fazendo um ajuste, quando a reforma da Previdência Estadual é muito mais dura do que foi a reforma da Previdência da União. Carlos Gregório, sortear aqui o livro do grande João Pessoa Cavalcante, A Alvorada dos Sonhos. Quem ganhou? Será que eu vou falar correto? É Ranulfo Montenegro. É isso mesmo? Ranulfo, primeira vez. Ele disse que participou hoje pela primeira vez, gostaria muito de ganhar esse livro, que gosta muito do poeta. Tem sorte, né? Primeira vez que faz sua inscrição já ganhou. Ranulfo Montenegro fez sua inscrição do bairro do conjunto Santa Delmira. Ok? É aquela velha história, né? Tem gente que quer ganhar na Mega Sena, nunca joga, obviamente nunca vai ganhar. Tem gente que faz aqui a inscrição pro livro e diz assim, eu nunca ganhei. Eu faz 20 anos que jogo na Mega Sena também, nunca ganhei. Né? Só para encerrar o programa, ontem a Janiere Souto, que representou o Fórum dos Servidores, fez uma postagem nas redes sociais dela. Bom dia, uso esse espaço para dizer que eu não tenho medo de ameaças. Vocês não vão conseguir intimidar e nem fazer com que a gente recue na luta em defesa dos serviços e dos servidores públicos. Não se negocia o inegociável. Da luta não me retiro. Ela não citou, né, de onde Ela partiu. não citou de onde vem, mas tá lá nas redes sociais dela, peguei aqui do Twitter, é isso. Boa tarde para vocês, até amanhã com mais um Observador Político. Olha, eu vou terminar a minha participação de hoje chamando uma frase de Platão. Pessoas boas não precisam de leis para obrigá-las a agir positivamente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Boa tarde, amanhã aqui de volta, se Deus quiser. Tchau.